Maná Diário. Com o pastor Fagner Araújo, que trará uma mensagem de Deus para o seu coração. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa madrugada de domingo. Eu sou o pastor Fagner e esse é o nosso Maná Diário, o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu espírito e o seu espírito. E eu tenho certeza que o Senhor há de falar poderosamente no meu e no seu coração. Hoje eu quero começar uma série de ministrações onde falaremos sobre fé, um assunto tão importante, muito comentado, mas infelizmente ainda pouco entendido. E nós vamos dedicar algumas madrugadas dessa para falarmos desse assunto. E o texto que eu quero fundamentar a nossa argumentação, essa exposição da palavra, está na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Nós vamos olhar a galeria da fé, dos heróis da fé, e vamos estudar passo a passo, devagar, sem correria, e eu tenho certeza que o Senhor falará poderosamente no seu coração. Então, se você puder, acompanha comigo Hebreus capítulo 11. Se você não pode, apenas ouça atentamente em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pois, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Glória a Deus! Nós vamos ficar apenas com esses versículos hoje e, na verdade, meditaremos de uma maneira mais profunda e ampla no primeiro versículo. Mas eu quero dar um destaque como introdução de uma maneira bem dinâmica com o versículo de número 6, que diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho certeza que no seu coração você deseja agradar a Deus. Você sonha em agradar o Senhor. E a fé é o veículo do qual você irá agradar a Deus. Porque sem fé, diz a palavra do Senhor, que é impossível agradar a Deus. Pois aquele que se aproxima do Senhor é necessário que creia que Ele existe. Parece algo tão básico, tão certo, tão simples, mas na prática é muito diferente. Por quê? Muitas pessoas hoje dizem: eu creio em Deus, sei que Ele existe, mas na hora da dificuldade, na hora dos problemas, se esquecem da existência desse Deus, se esquecem que Ele é poderoso e se esquecem que Ele é Deus. O Senhor, Ele pode tanto fazer quanto nos provar, para ver se realmente acreditamos e temos convicção de verdade daquilo que falamos, daquilo que na verdade temos como princípio de regra, fé e prática, que é a palavra dele. Mas vamos lá, no versículo 1, a Bíblia diz assim: Ora, a fé é a certeza
das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Existe uma referência, uma versão que aqui no versículo 1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento. O que você sonha em construir? Se você sonha em construir um barraco, você não vai se preocupar com fundação, com estrutura, porque essa construção ela não carregará peso. A fundação, a estrutura, ela será coerente com aquilo que se deseja construir. Muitas pessoas não se preocupam em investir em fundação e querem construir palácios, querem construir edifícios. Eu quero te dizer que você pode construir um palácio e colocar nele o acabamento mais caro que existir no momento. E pode ser algo que as pessoas, ao passar, até fiquem surpresas pensando: puxa vida, que coisa mais linda! Se não houver fundamento, vou te dar uma notícia: toda essa coisa maravilhosa que foi construída cairá, porque não tem base, porque não tem fundamento, porque não tem alicerce. O que nós vemos hoje em dia? Muitas pessoas começam a sua caminhada cristã e desanimam e acabam não rompendo como deveria. O que falta na vida dessas pessoas? Falta, na verdade, base, falta fundação, falta fundamento. Não adianta, meus queridos, nós resolvermos um problema de estrutura na pintura. Nós vemos assim de uma maneira bem prática, no meio de construtores, uma piada que é levada quando um serviço começa a ficar errado. Na fundação, por exemplo, alguém diz assim: não, fica tranquilo, porque na alvenaria eu tiro essa diferença. A alvenaria não consegue tirar a diferença e de repente outro diz: não, fica tranquilo, porque no reboco eu tiro essa diferença. E o reboco também não fica perfeito. E aí chega outro e diz: não, fica tranquilo, porque na pintura eu tiro essa diferença. E na pintura vai mostrar mais ainda. E aí chega o último e diz: não, fica tranquilo, porque com o móvel eu vou tirar essa diferença. Eu vou colocar um guarda-roupa ali e vai tampar. Tudo bem, pode até tampar, mas não resolverá o problema, porque problema de estrutura não se resolve com pintura, não se resolve com móvel escondendo. Problema de estrutura está na base, está onde deveria ter sido investido tempo, onde deveria ter sido investido pensamento, onde deveria ter sido investido em profundidade, em ferragem, em pedra, em solo firme. Qual é o grande problema? As pessoas não querem investir em estrutura. Isso eu estou dizendo de fé. Lógico que eu estou fazendo um paralelo. Toda vez que Jesus quis falar de algo do céu, ele disse: o reino do céu é semelhante, e ele apontava para algo da terra, para que nós pudéssemos entender melhor o que ele estava falando. E é assim ainda hoje. Então todos esses exemplos é apenas para tipificar aquilo que é espiritual e que envolve a minha vida e a sua vida. A nossa vida precisa estar bem fundamentada, porque se não estiver fundamentada, você não aguentará o peso da construção, daquilo que Deus deseja construir em sua vida. Se a sua vida não estiver bem estruturada na fé, você não suportará o peso do que Deus deseja construir em sua vida. Porque as dificuldades vão vir, as lutas vão surgir. Tem muitas pessoas que imaginam que se aceitarem a Jesus,
vão ter a sua vida transformada no sentido de nunca mais ter problema na vida, nunca mais ter problema financeiro, nunca mais ter problemas familiares, nunca mais ter problemas sociais. Não, querido, Jesus não prometeu isso. Está escrito: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que nós teríamos aflições. E a receita que Ele dá para nós é: tenha ânimo, não viva desanimado. Mas como, pastor, eu vou viver animado passando dificuldade? Tendo uma fé estruturada de maneira coerente com a palavra de Deus. Então nós precisamos entender, quando falamos de fé, nós falamos de princípios, de valores que norteiam a nossa vida. Existem crenças dentro de nós que nos fazem alavancar, que nos fazem decolar. Mas também existem crenças dentro de nós que nos limitam, que nos prendem, que vêm como âncora nos impedindo de avançar, que são crenças limitadoras. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento das coisas que se esperam. Talvez você pense assim: pastor, mas como que eu consigo ter fé na vida? A Bíblia diz em Romanos 10, versículo de número 17, e eu quero ler com você. Na verdade, eu quero abrir, não quero apenas recitar, eu quero ler com você o que está em Romanos 10, versículo de número 27. Aliás, Romanos 10, 17, que está escrito assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Presta atenção. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. O que Deus vai fazer com você? Deus vai fazer com que você ouça a palavra e essa palavra crie dentro de você uma fé inabalável, uma fé que te direcionará às coisas corretas. Qual é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes nós não estruturamos essa fé. Nós ficamos baseados em apenas uma única questão, quando na verdade deveríamos abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus e sermos trabalhados por essa palavra. Porque é essa palavra que vai injetar dentro de mim a fé e vai fazer com que a minha vida esteja completamente estruturada na palavra, esteja estruturada naquilo que Deus determinou para a minha vida. Uma outra coisa que eu quero ler para vocês está em Romanos 8, de versículo de número 27, que diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Versículo de número 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se espera, é porque não vemos. Com paciência o aguardamos. Presta atenção. O versículo 27 diz que o Espírito Santo intercede por mim segundo a vontade de Deus. Glória a Deus por isso. É a graça de Deus sobre a minha vida me blindando. É a graça de Deus me protegendo. Por quê? Porque muitas vezes eu sou imaturo na fé. Digo ter fé, mas preciso de algo sólido para estar vendo, apalpando, para acreditar. E a Bíblia diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperança que se vê não é esperança. Em nome de Jesus Cristo,
eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui para que o vídeo não fique tão longo, mas já ansioso pela madrugada de segunda-feira, para que possamos continuar esse assunto que é extremamente importante para a sua vida, pois isso envolve muita coisa. Envolve a sua salvação, envolve a sua vida com Deus, envolve o seu crescimento espiritual e o seu crescimento em todos os sentidos. Mas eu tenho certeza que o Senhor separou esses dias para falar em nossos corações. Então não esqueça, a fé é o firme fundamento, não é aquela coisa fraca. Por que, pastor, que tem pessoas que começam a caminhada maravilhosas com Cristo e depois se desviam? Porque infelizmente não tiveram essa fé verdadeira. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se espera é porque não está vendo, mas está acreditando e é por isso que espera. E eu quero orar com você nessa hora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro nessa hora pela vida desse irmão e dessa irmã. Eu clamo ao Senhor por cada uma dessas vidas que estão conectadas, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja através de um áudio que será enviado. Mas eu creio no poder do Senhor pela palavra, e a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Que essa palavra venha provocar fé no coração dessa pessoa. Que o coração dessa pessoa venha estar aberto para receber essa palavra e que a estrutura do teu evangelho esteja estabelecida dentro dessa pessoa por intermédio da palavra. Em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que se levanta para roubar a fé do coração desse irmão, do coração dessa irmã, todo pensamento contrário, eu estou repreendendo agora. Eu estou rejeitando em nome de Jesus Cristo. Toda arma forjada no inferno contra a sua vida, estou declarando quebrado em nome de Jesus Cristo. Eu quero a proteção do Senhor na tua casa, na tua vida. Rejeito toda praga de coronavírus. Não entrará na sua casa. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e até a madrugada de segunda-feira, se assim o Senhor permitir. Até lá! Maná Diário. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.